Olá, sejam muito bem-vindos ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma série de conteúdos a respeito de organizações, empresas, marcas que fazem a diferença e constroem o Brasil que dá certo. O Lead Talks é uma iniciativa do LEAD, o Grupo de Lideranças Empresariais, em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação, nas plataformas digitais, pelo portal SCC10 e também televisão aberta pelo canal do SBT do Estado de Santa Catarina. Nosso tema de hoje tem a ver com ecossistema empresarial, ecossistema de lideranças com networking, né? Na verdade, uma das atividades mais importantes na economia moderna para as organizações que fazem a diferença. O LEAD, que é o principal grupo empresarial multissetorial do país, que reúne entre seus participantes o que representa mais da metade do PIB privado nacional, tem como grande missão aproximar essas lideranças em torno de uma agenda de conteúdo, relacionamento e visão de futuro. O nosso grande prazer de hoje é receber como convidada especial Heloísa Garret, que é presidente do LEAD do Estado do Paraná. O LEAD, que é a referência no ecossistema global entre as unidades, o melhor LEAD de todas as unidades do mundo. O LEAD tem unidades em todas as unidades do Brasil e também em todos os continentes, operando em iniciativas e eventos em grandes cidades globais, como Nova York, Lisboa, Londres, Emirados Árabes, enfim. E para nós é uma grande satisfação trocar um pouco de experiência a respeito do ecossistema das grandes empresas e lideranças do Estado do Paraná e, principalmente, com esse olhar de futuro de um Estado que representa uma das maiores economias do Brasil, entre as top 5 economias do nosso país. Heloísa, seja super bem-vinda ao Lead Talks, uma grande honra tê-la aqui conosco. Queria começar te ouvindo um pouco sobre essa visão geral de networking, do ecossistema LEAD, né? Como tem sido hoje a plataforma no Estado do Paraná como contribuição de conexão entre os seus participantes. Seja bem-vindo. Obrigada, Delton, pelo convite. Sempre muito bom estar em Santa Catarina e falar aos catarinenses sobre o nosso grupo, o grupo que representa tantos empresários com diferentes interesses, mas que, no fundo, é conexão para gerar negócio e fortalecer a riqueza dos nossos estados. Como você falou, o Estado do Paraná hoje é o quarto maior estado em PIB, né, na produção do PIB do Brasil, a contribuição no PIB do Brasil. É um estado que tem crescido muito, não só no agronegócio, que é uma grande fortaleza do nosso estado, mas também na área de facilities, tecnologia. Hoje nós temos grandes unicórnios no Paraná. E na produção, na industrialização do agronegócio, né? O estado tem despontado nessa industrialização. Como um corredor importante para o Mercosul e a conexão do eixo sul-sudeste, o Paraná ele tem uma vantagem logística super estratégica. Então, quando a gente fala do crescimento do Paraná, a gente fala de uma série de negócios que estão acontecendo, investimentos que o estado está recebendo, mas principalmente dessa parceria entre os estados, né? Quanto que a união entre os estados, tanto do Paraná quanto Mato Grosso, quanto São Paulo e Santa Catarina, é importante e estratégico para que toda a região se desenvolva de forma unificada, né? E quando a gente fala de network, né, o LEAD, não sei se você sente isso aqui em Santa Catarina, mas às vezes quando a gente vai convidar um empresário para participar do LEAD, para fazer parte do nosso movimento, vem a resposta, mas eu não tenho tempo. E às vezes eu acho que essa questão do tempo acaba sendo levada como uma desculpa, mas na verdade você não tem tempo de deixar de responder alguns e-mails, de deixar de ocupar algumas questões burocráticas do teu dia para se relacionar, para ver o que o teu concorrente está fazendo, para se inspirar numa decisão que uma empresa de outro segmento tomou e que pode impactar o teu negócio. Então eu falo, você não tem tempo para crescer, né? Você fica dentro da sua bolha ali dos seus problemas. Então, quando a gente fala de network, hoje o LEAD no Paraná, a gente reinventou muito da operação, porque a gente foi muito impactado com a pandemia. Eu assumi o LEAD em 6 meses antes da pandemia, em setembro de 2019 no estado, mas a minha história com o LEAD vem de muitos anos, né? Eu comecei a frequentar o LEAD em 2011, quando eu trabalhava numa empresa e eu era executiva em São Paulo e usava do LEAD para me relacionar com o mercado, para fazer network e para me posicionar com quem ia assinar o cheque, com quem ia decidir. Então, assim que eu conheci o LEAD. Em 2015, quando eu voltei para Curitiba e abri uma empresa de eventos, a The Way na época,
voltei a me reaproximar do lead porque eu precisava voltar a me conectar com o mercado paranaense, que eu tinha ficado 4 anos fora. Então, para mim, o lead sempre foi um ambiente onde eu encontrava os decisores, um ambiente onde eu encontrava quem queria vender com quem tinha o que a oferecer. Então, quando você fala de network, hoje você está, graças às redes sociais, às plataformas, né? Você está a um clique de falar e se conectar com qualquer pessoa. Mas se você não cria vínculos, né? Se você não aperta a mão, se você não olha no olho, é muito vazio, né? Você tem que, se você se perguntar quais as 5 pessoas mais influentes, né? Vocês que estão nos assistindo, na sua agenda do telefone, que você vai ligar e vai te responder, você vai precisar, a pessoa vai te ouvir. Isso é network, isso é relacionamento. E isso você só cria, só conquista se você se conectar, se relacionar de forma genuína e presencial. Então, a agenda que eu acredito que nós, as unidades, a gente oferece aos empresários é essa agenda de conexão, essa agenda relacional, que nenhuma plataforma online vai substituir. Perfeito. E esse valor dessa conexão, dessa atenção, né, entre decisores é algo cada vez mais imprescindível. A gente tem membros aqui do LEAD Santa Catarina, um grande empresário que posso citar, o Alexandre Vigers, que é CEO da Condor, né? Ele mencionou, Delta, hoje em dia eu não tenho tempo para MBA, o meu MBA é o LEAD. Ao frequentar o LEAD, ele se conecta com tendências, iniciativas, né? E está sempre atento às grandes movimentações. Sim. Eu queria te ouvir, Heloísa, você acabou, o LEAD do Paraná se tornou essa grande referência com uma série de formatos, com uma série de trilhas de temas, como a agenda de inovação, temas relacionados à responsabilidade social, o tema da governança tão frequente, né? Parcerias público-privadas, essa conexão em prol de cidades inteligentes e um país mais inteligente, no seu sentido mais amplo. Aliás, Curitiba foi eleita, né, a cidade mais inteligente do mundo. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre quais são essas grandes verticais, quais são as grandes linhas de atuação hoje do ecossistema empresarial do Estado do Paraná, inclusive do ponto de vista das regionais, né, porque o empresariado está muito distribuído no grande Paraná, não é? Sim. O Paraná, assim como o Brasil, é um estado que tem grandes polos econômicos, né? No Brasil é impossível você dizer, vou fazer uma campanha publicitária, vou lançar um produto e vai ser Brasil. Você tem que regionalizar o produto e regionalizar a tua narrativa, porque você fala com diferentes Brasis dentro de um país. E no Paraná é da mesma situação, né? A gente tem um estado que ele tem ali grandes regionais, grandes cidades, polos regionais, que você não pode dizer, vou fazer um evento no interior, vou fazer um evento na região rural. Hoje, a força econômica do Paraná está muito nas regiões interioranas do estado. Então, a gente, desde que eu assumi a operação do LEAD no Paraná, eu venho do movimento de associação comercial, então eu trabalhei muitos anos na Federação das Associações Comerciais do Brasil, do Paraná, foi onde eu entendi o que era o associativismo, o corporativismo. E quando eu assumi o LEAD em 2019, eu assumi com esse propósito, de multiplicar o LEAD que eu conhecia na capital para o interior do estado. Só que isso veio a pandemia e atrapalhou um pouquinho esse processo. E a pandemia, eu acredito que a gente teve a oportunidade de remodelar a operação do Paraná. Então, assim, sim, temos uma agenda de eventos, mas o LEAD no Paraná não faz eventos. A gente usa da agenda de eventos para que os empresários se conectem com temas estratégicos e aproveitem a oportunidade de fazer network. Então, os nossos temas, todos são pautados pelo nosso comitê de gestão, que é formado por perfis super diversos, empresários que são grandes lideranças das suas áreas de atuação e muitos não concordam, não têm a mesma linguagem, não têm a mesma ideia. Então, assim, é bom que multiplica-se uma opinião bastante diversa dentro do comitê. E esse comitê que direciona as pautas que a gente atua durante todo o ano. E a regionalização, a gente fez algumas tentativas nos 2 últimos anos que não deram certo, que não tiveram sucesso. Por quê? Porque essas regionais são muito fechadas, né? São muito fechadas. Então, não sei se aqui em Santa Catarina é assim, mas às vezes quando chega alguma coisa, vem de São Paulo, tem um bloqueio. Vem de Curitiba, tem um bloqueio. Então, o que a gente fez esse ano? A gente se aliou a um grande grupo de comunicação e às associações comerciais e os centros de desenvolvimento regional de cada cidade. Então, esse ano a gente fez ações em Ponta Grossa,
Guarapuava e Londrina, foram 3 fóruns regionais, e no próximo ano a gente vai fazer 9 fóruns regionais. E nesse fórum a gente debate qual é a dor daquela região. Então, nosso último fórum foi dia 10 de outubro, foi em Londrina, a gente discutiu a regionalização da industrialização de Londrina. Por quê? Porque Londrina cresceu muito com o agronegócio, desenvolveu muito a área de serviços e o comércio, e a industrialização ficou muito aquém. Então, a gente levou essa pauta, foi uma pauta super propositiva, e aí a gente mudou um pouquinho da ótica, que é a própria comunidade daquela região pedindo um tema, querendo debater uma agenda propositiva. Então, acredito que vai ser esse o nosso norte para desenvolver o estado do Paraná no próximo ano. E, Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho da experiência da Casa Lide. Na verdade, a Casa Lide Curitiba, né, que fica, inclusive, uma casa tombada, histórica, no Batel, enfim, a primeira Casa Lide do ecossistema Lide global, na sequência São Paulo, Rio de Janeiro, Casa Lide Bahia, né? Como tem sido esse aprendizado, essa troca, como a casa se tornou esse hub, esse ponto de encontro permanente dos líderes do Paraná? A Casa Lide foi uma grande aposta, né? A gente conseguiu esse aval para ser a primeira, porque eu disse, vamos errar pequenininho. Se errar, erra pequenininho, erra aqui no Paraná, dá tempo de consertar. Então, nesse tempo da pandemia, quando eu assumi o Lide no Paraná, o Lide tinha 21 membros. Hoje nós temos mais de 450 membros. Então, a pandemia foi uma oportunidade que a gente deixasse de fazer eventos, por uma questão óbvia, mas, ao mesmo tempo, a gente passou a valorizar mais os filiados. Então, a gente passou a criar conteúdos, criar iniciativas como Talks, para valorizar e trazer essa propriedade da marca paranaense. Então, nós criamos uma chancela, Made in Paraná. Essa chancela tinha materiais de TV, tinha materiais de redes sociais, tinha talks de conteúdo, tinha uma coluna na Gazeta do Povo, tem ainda. Então, com esses conteúdos, o empresário que pagava o membership da filiação ganhava uma grande exposição. Isso foi crescendo e o empresário nem sentia mais a diferença de estar ou não numa agenda de eventos. Quando a pandemia foi dando sinais que a gente ia voltar a ter uma vida normal, tinha aquela preocupação, como que nós faríamos para retomar a agenda de eventos com todas as medidas sanitárias que a gente tinha. E aí, a ideia da Casa Lide tinha sido apresentada para os presidentes de unidade aqui em Santa Catarina, no nosso último ComLide, foi 2020, né? Daquele véspera de pandemia. E aí, eu pedi para ser a primeira para testar o modelo. Nós alugamos uma casa no coração do Batel, a casa que faz parte da história do desenvolvimento econômico do Paraná. A casa foi residência oficial de 2 governadores, a casa fica na antiga estrada Mato Grosso, que é a ligação do interior do estado, da produção de erva mate com o Porto de Antonina, que foi uma das grandes épocas de produção do Paraná, do crescimento econômico do Paraná. Então, a casa hoje ela é um grande centro de convivência dos filiados, é o espaço onde a gente faz a maioria das nossas agendas, mas mais do que isso, ela é o dia todo tem gente passando, gente frequentando, no final do dia, alguns dias tem o charuto, tem uma degustação de vinhos, os empresários se conectam ali, se encontram ali, algumas reuniões estratégicas que muitas vezes não podem ser feitas na sua empresa ou na minha empresa, precisa de um lugar neutro, são feitas ali. Então, a casa virou esse grande movimento, né, dentro do ecossistema do Lide no estado. E nós temos algumas posições dentro da casa que são como se fosse um coworking, mas posições livres, onde muitas vezes o empresário vem com o seu próprio avião do interior do estado e não tem um espaço em Curitiba para fazer a sua reunião ou para sentar e trabalhar entre reuniões. Então, ele usa a Casa Lide para isso. Então, a casa ela é toda mobiliada e equipada com produtos paranaenses, então a gente tem esse cuidado dessa chancela que começou lá atrás com o Made in Paraná, que era conteúdo, a gente materializou na casa. Hoje, todos os produtos são Electrolux, são o carro que a gente usa, a estação de carregamento elétrico é da Renault. Então, toda a chancela, os equipamentos eletrônicos são da Positivo Tecnologia. Então, tudo ela é uma vitrine do que é o estado do Paraná. E uma das coisas do Hub, que hoje o Lide Paraná impulsionou cada vez mais, também tem a ver com a conexão das lideranças empresariais com o mundo, né? Os eventos globais, você tem participado de vários deles, né? Em Washington, Nova York, Londres, Lisboa, enfim. Agora, em janeiro, teremos China, Hong Kong, né? E também Zurique. Como é que tem sido esse movimento? Alguns deles, em Washington, por exemplo, o prefeito de Curitiba, né? Esteve entre os participantes. Em Santa Catarina, levamos o prefeito de Joinville,
que é a cidade mais industrializada do estado. E também o governador do estado do Paraná participou como convidado de conference do LEAD internacionais e também fez, organizado e com apoio do LEAD, também outros encontros em paralelo, fez o Paraná Day, atraindo investidores. Né? Como é que tem sido essa conexão que o LEAD tem facilitado com o mundo, né? Acho que a gente tem um grande propósito de trazer os olhares dos investidores para o nosso estado, né? Você aqui em Santa Catarina e eu no Paraná. Então, quando a gente se dedica e investe recurso e tempo para estar nessas agendas internacionais, eu vou muito como quase que como uma olheira para ver oportunidades para o nosso estado. Então, muitas vezes eu conecto com um fornecedor de um filiado que eu sei que tem uma dor naquela cadeia produtiva, ou vejo um investidor que tem interesse no estado, mas que ainda não conhece uma região do estado que é muito próspera, muito rica. Então, eu vou muito com a intenção de vender o Paraná, de trazer recursos para o Paraná. Como a gente acaba conhecendo a maioria das empresas que fazem parte do LEAD, automaticamente você vê uma oportunidade, você liga com uma oportunidade que tem dentro do seu estado. Então, tem sido muito rica essas nossas imersões internacionais e, principalmente disso, trazer negócios para o Paraná e abrir portas para que o Paraná venda em todos os continentes, né? A gente fez isso também com a Arábia Saudita e com Dubai no ano passado, durante a Expo Mundial. A presença do prefeito, o prefeito Curitiba, ele é muito receptivo e um ótimo anfitrião. Então, quando ele está conosco, ele vende muito bem a nossa cidade, a cidade mais inteligente do mundo hoje. E a presença do governador, junto com a Invest Paraná, também abre essa chancela do que o Paraná faz para atrair esses investimentos e como cuida das empresas que investem dentro do estado. E, Luísa, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a The Way. Como você falou no início, começou como uma empresa de eventos, mas hoje é um ecossistema com uma série de iniciativas, como uma aceleradora de desenvolvimento de negócios, também dentro do seu guarda-chuva, dentro da holding, também com empresas relacionadas à atividade comercial, né? Queria que você falasse um pouquinho qual é o momento hoje da The Way enquanto holding, né? Acho que o bom do LEAD é que você aproveita oportunidades, né? Então, a nossa história empreendedora, minha e do meu sócio, que é meu marido, já tem 10 anos, então a gente começou a empreender juntos em 2014, esse ano completamos 10 anos, e sempre a gente esteve atento às oportunidades. Assumir o LEAD no Paraná foi atenção a uma oportunidade que passou e a gente disse, não, vamos lá. Então, hoje a The Way, ela é uma holding, atua em diferentes áreas. Uma das áreas é Smart Cities, onde a gente tem um software, um sistema de uma vitrine para as cidades, que é o CityMatch, que a ideia é que as cidades mostrem seu IDH, mostrem suas oportunidades de investimento, suas questões tributárias, suas ofertas tributárias, e os investidores escolhem que cidades aportar. Muitas vezes, Joinville recebe mais investimentos porque se mostra mais, se está mais na vitrine, ao passo que uma cidade próxima, ou uma cidade que poderia atrair tal tipo de empresa, acaba nem o investidor nem sabendo que ela existe ou que tem uma propriedade que seja útil para a empresa, porque desconhece. Então, a ideia do CityMatch é uma vitrine para as cidades. Outra operação nossa é o Conecta Incentivos, que a gente já fez vários aportes aqui em Santa Catarina, promovendo arte, cultura, esporte, como o Instituto Guga, como o Musicário em Joinville. Então, é uma empresa que conecta investidores, quem tem recurso para fazer incentivo via Lei Rouanet, Profice, Pronom, Pronas, aos projetos. Então, a gente faz essa intermediação. Também recentemente abrimos uma comercializadora de energia junto com um filiado nosso do interior de São Paulo. E nós somos exclusivos à revenda da Mercado Livre da Engie, no Paraná. E temos uma empresa de otimização de CAPEX, que é a Site Selection, que é junto com um sócio do Rio Grande do Sul, que foi a pessoa que trouxe a Dell para o Brasil. Então, a gente faz otimização de implantação de empresas em todo o Brasil, mas o nosso foco principal é o Sul. Luísa, caminhando para o nosso fechamento, queria te ouvir um pouquinho da sua trajetória muito conectada com a comunicação, muito conectada em aproximar pessoas, né? Essa sua veia, essa sua capacidade de agregar, né? Unânime em todo o ecossistema LEAD, e especialmente, claro, no Paraná. E você tem uma posição muito privilegiada por participar e trocar com grandes líderes do Brasil, de organizações
brasileiras, muitas delas com impacto global. De tudo que você tem ouvido recentemente, quando você olha, inclusive, esse ciclo de 2023, eu queria que você dissesse talvez um ou dois pontos que têm sido mais presentes no que você tem ouvido dos líderes empresariais e que talvez seja um pouco a tua cultura de liderança, o seu modelo de gestão, né? Você tem o toque de Midas, né? Conseguiu transformar negócios, ampliar o seu impacto de maneira extraordinária. Que drives hoje, o que referência de gestão para você hoje, tudo que você tem vivenciado, são fundamentais na cabeça, no modelo mental, na agenda dos líderes do futuro? Que mensagem, que olhar de futuro você vê que você possa compartilhar com os líderes empresariais catarinenses? Eu acho que é uma escutativa. Eu acho que muitas vezes a gente está muito preso no problema ou na diversidade ou no mundo caótico que hoje a informação, as diferentes fontes de informação nos deixam com muita informação e às vezes a gente não é muito seletivo. E a gente impacta muito no nosso dia a dia, essas informações que a gente recebe do ambiente externo, mas eu acho que a gente tem que estar cada vez mais com a escuta ativa. Hoje eu só estou na posição que eu estou porque eu decidi vencer as adversidades e eu sempre tive uma escuta ativa. Se eu não tivesse escuta ativa, eu não ia ter aproveitado as oportunidades que estavam na minha frente ou ao meu redor. Então, eu acho que o líder hoje ele tem que ter cada vez mais essa escuta ativa, tá mais ouvinte, porque é ali que estão as oportunidades. Às vezes, na dor do outro que está uma oportunidade para você fazer uma boa parceria e crescer. Muitas vezes, a gente se perde ou se atrapalha na nossa rotina e esquece de ver as oportunidades que estão na nossa frente. Então, eu acho que hoje o líder do futuro ele tem que estar ouvinte, ele tem que tem que ter propósito, ele tem que também ter um direcionamento claro para o que ele quer, né? E não é, às vezes, só o dinheiro que importa. Acho que isso é uma mensagem que eu tenho cada vez mais colocado no meu centro. Assim, o que me move, né? O que me faz estar um passo à frente. Assim, não pode ser só o dinheiro ou só as conquistas materiais, tem que ter propósito. Fantástico, Luísa. Obrigado demais por estar aqui com a gente, compartilhando aí tua visão, seu conteúdo. Com certeza vai ser um dos nossos episódios aí de maior alcance. Vamos replicar em toda a nossa plataforma, porque as oportunidades extraordinárias de aproximação, né? Como a gente ouve muito, né? Não tem muito segredo, é só colocar gente boa para conversar, que coisas extraordinárias vão acontecer, né? Essa é a nossa crença. E muito obrigado, você que acompanhou conosco o Lead Talks Liderança para o Futuro. Esse conteúdo está disponível em todas as plataformas do Lead e também do Sistema Catarinense de Comunicação. Nos encontramos no próximo episódio para saber um pouco mais de empresas, marcas e lideranças que fazem a diferença, que constroem o Brasil que dá certo.